Boa tarde, a paz do Senhor, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira para a nossa gravação, né, do podcast Maxwell Souza. E coisas de criança, faz parte do jogo. E queria agradecer, né, a Deus por essa oportunidade de estar aqui. E antes de começarmos o nosso bate-papo, que hoje será produtivo, que até a Bíblia eu trouxe, gostaria de passar a palavra ao nosso pastor, antes de passar ao nosso amigo, irmão, presbítero Douglas, nosso pastor Paulo Sérgio. Uma boa tarde, a paz do Senhor. Depois de algumas ausências aqui no podcast do Maxwell Souza, hoje estamos aqui e na companhia do pastor Douglas, e um tema bem sugestivo. Vamos estar falando sobre a obra de Deus de um modo geral, e é sempre uma honra, Maxwell, estar aqui com você nesse podcast que já é sucesso aí no Brasil. Graças a Deus, estamos aí começando bem. Vamos agora. A igreja, a melhor hora é a palavra, né? A gente está gravando, a melhor hora é essa. Eu venho no podcast só por causa desse cafezinho. Eu mudei o horário só por causa dele. Obrigado, tá? Perguntaram assim pra mim: prefere à noite ou de tarde? Falei, à noite, né? À noite é mais fresco, mais tranquilo, a gente consegue, né, ter uma folga melhor, até em questão de trabalho, de trânsito, a gente consegue uma visibilidade melhor. Mas aí falaram assim, mas não tem café à noite não. Eu falei, não, então nós vamos fazer à tarde, que à tarde tem café. Mas é benção. E assim, é sempre, né, nos traz aí o café, uma água, nunca deixou de nos abençoar aqui. Deus abençoe a vida da irmã. Nosso reverendo amigo Douglas, com as suas saudações. Uma boa tarde a todos, com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma imensa alegria e prazer poder estar aqui na presença do nosso grande amigo, o evangelista Maxwell, meu pastor presidente, meu professor, pastor Paulo Sérgio. E para mim é motivo de muita alegria, Maxwell, poder ter aceitado esse convite e estar participando aí desse primeiro podcast aqui junto com você. E que Deus possa estar falando nesta tarde, né, através de nossas vidas, que o Espírito de Deus ele possa estar fazendo presente não só aqui no estúdio, mas na vida dos ouvintes que estarão nos ouvindo. Sim. Nesta tarde. Quando eu estava pensando, né, que a gente sempre pede uma direção para, vamos gravar, qual o tema, vamos falar sobre o quê. Porque lá no serviço o comentário é o seguinte: o seu podcast, se não tem segurança, tem política. E se não tem segurança, tem política, tem religião. Falei, só sem falar disso. Aí ele falou assim, mas e futebol? Eu falei, não dá, meu pastor é tricolor. Não dá pra falar de futebol. Aí eles riram assim, mas é porque são temas que a gente sempre comenta no dia a dia. Não existe um diálogo no Brasil, né, que não seja assíduo. Em 90% dos diálogos hoje, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, é sobre futebol, sobre a política nacional, estadual, municipal e mundial, né? E sobre religiões, que hoje está aí num nível que a gente está vendo mundial também, né? Com esses ataques aí fora do Brasil. Mas hoje nós vamos falar um pouco de assuntos da Bíblia Sagrada, né? Como o pastor disse, com o nosso mestre, nosso irmão Douglas, né? Mas eu vou deixar as primeiras perguntas ao pastor, que
já que o pastor gosta, eu vou deixar ele bem à vontade. Como eu falei, hoje eu vou ser o espectador, vou deixar as perguntas mais pro finalzinho e eu vou ser o temperinho. Deixar o pastor hoje bem à vontade, já que ele tá sumido, fazer igual ele faz com a gente quando a gente fica sumido. Rapaz, aqui quando você falou de futebol, dava até um campeonato aqui. Marquinhos é Botafogo, você é Flamengo, eu sou tricolor e ele é vascaíno. É ruim. O Marcos deve ser repreendido em nome de Jesus. Nada contra os vascaínos, mas Vasco não. Mas o assunto hoje é brincadeiras, mas o assunto hoje é religião, a igreja. E nós vamos falar um pouquinho da história da igreja, principalmente aqui no Brasil e também, né, da nossa denominação, puxando um pouquinho, que é a Assembleia de Deus. Sim. E é a maior denominação evangélica no Brasil e no mundo. Sim. E cresceu muito, assustadoramente, né, com a doutrina pentecostal. Mas, pastor Douglas, o senhor como mestre em teologia, o senhor como doutor honoris causa em judaísmo, Eu sabia. eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Como o senhor vê a evolução da igreja, em especial a Assembleia de Deus, desde o seu nascimento até os dias de hoje? Vamos lá, meu pastor, meu amado e amigo pastor presidente. Então, esses, vamos dizer, 29 anos de assembleiano, que eu estou na Assembleia de Deus, e quando a gente começa a ver a história da Assembleia de Deus no Brasil, fundada pelos nossos pioneiros na fé, Daniel Berg e Gunnar Vingre, o que esses homens com suas famílias, eles passaram para estar trazendo a Assembleia de Deus aqui no Brasil, e encontraram muitas dificuldades na época. Mas hoje a gente vê que desse tempo da fundação da Assembleia de Deus para os nossos dias, a gente vê que a Assembleia de Deus ela tem se tornado uma referência não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente pode se dizer que a Igreja Assembleia de Deus ela é uma gigante que ainda está em crescimento e evolução. Evoluiu muito, cresceu muito. Temos diversos nomes de diversos pastores pioneiros. Tive o prazer de conhecer alguns. E quando a gente vê a história da Assembleia de Deus, a gente vê que ela está crescendo, tem crescido e tem muito ainda para crescer e se tornar uma gigante, vamos dizer, quase que indestrutível aqui no nosso país. Então, mas eu queria que o senhor me dissesse como o senhor vê, porque ela sofreu durante ao longo dos anos, ela, conforme os anos vêm avançando, ela sofre mudanças, porque saíram-se vários ministérios, muitas convenções, e com isso houve alguma mudança no comportamento, até nas questões de usos e costumes, né? Muita coisa, desde o início, houve uma mudança muito grande até os dias de hoje. Como que o senhor avalia essa mudança de comportamento da igreja? Então, na questão de comportamento, eu vejo que nesse quesito, sendo bem específico, ao meu ver, como eu disse, 29 anos de Assembleia de Deus, eu vi realmente muitas mudanças e muitos ministérios que se dividiram e, infelizmente, abriu mão de muitas coisas. A questão de usos e costumes era um ponto-chave da Igreja Assembleia de Deus. Eu lembro, eu fui da Assembleia de Deus no início, em que
Um namorado não podia nem pegar na mão da namorada. E o pastor tratava isso com rigor, e justamente para tentar inibir que as pessoas cometessem algum tipo de deslize, algum tipo de pecado durante ali o processo de namoro. Sim. Nesse quesito, pastor Paulo Sérgio, eu vejo que realmente a Assembleia de Deus, ela mudou muito. Hoje nós vemos que aquilo que a igreja tratava como usos e costumes de doutrinas da igreja, hoje nós vemos que ela está mais liberal. Hoje não se implica tanto, não tem mais aquela doutrina em questão de vestimentas, em questões de maquiagem e tudo mais. Hoje a gente vê que a igreja, nesse quesito, ela tem aberto muitas portas. E o que me preocupa diante disso, a gente olhando a palavra de Deus, não que usos e costumes venha a ser um empecilho para que a pessoa venha herdar a salvação, mas quando a gente se fala de uma igreja de raiz, que ela começa num patamar, numa doutrina, e depois ela começa a abrir portas, e quando se abre essas portas não haver um limite, infelizmente a palavra de Deus, que é para ser vivida no meio da igreja, ela deixa de ser vivida e os costumes mundanos começam a tomar conta, e quando se vê apenas um rótulo. Assembleia de Deus, mas o que se tem dentro ali daquela Assembleia de Deus está mais para uma igreja, como se diz, uma igreja tradicional, uma igreja comum, e não se vê mais aquele mover do Espírito de Deus dentro da própria Assembleia de Deus. Se vê só um título. Então isso muito me preocupa quando se fala nesse quesito de mudança de usos e costumes, porque isso no passado era a identidade da Assembleia de Deus. E isso, as igrejas eram cheias. A Assembleia de Deus era lotada de pessoas. E parece que hoje, com o uso e costume liberado, as igrejas se tornaram mais frias e muitas se tornaram praticamente quase que vazias, têm perdido aquela essência da presença de Deus. Eu vejo que, pegar um gancho aqui, e no início, fiz até uma colinha aqui, em 1910, quando eles chegaram no Brasil, Daniel Berg, Navim, e eles iniciaram aqui no Brasil na Igreja Batista, porque eles não tinham, Correto. E da Batista eles começavam fazendo a visita, casa em casa, culto ali, culto no lar, ali, e saiu-se a Assembleia de Deus. Eu vejo que de 1910, 1911, para cá, igual o senhor falou sobre o uso e costume, eu vejo o uso e costume, de repente os senhores concordam comigo, como um regimento, assim como toda empresa tem, um regulamento. O uso e costume, ele não é uma base de libertação para ninguém. É como se fosse uma algema. Eu vejo hoje ministérios que têm uso e costumes assíduo, mas quando a pessoa sai desse ministério, a primeira coisa que ela faz é tudo contra o que ela exercia no ministério. Ou seja, não é a libertação. Uso e costume é simplesmente uma forma, ao meu ver, que o líder vê que é bom para a ovelha. Mas não podemos taxar, como o senhor falou, que isso é regra de salvação. Mas antigamente a Assembleia de Deus tratava isso com seriedade. Eu lembro também que, não muito obstante disso, já fiquei em disciplina por jogar futebol. Antigamente a Assembleia de Deus não tinha uma televisão. Nós falamos aqui nos primeiros podcasts com o pastor Pedro, com o pastor Pedro da Luz, a respeito disso. Nos começos, igual o senhor falou, a Assembleia de Deus ela não tinha
mas evoluiu, né? Igual o pastor falou, a diferença hoje é que antigamente a Assembleia de Deus ela era conhecida como o movimento pentecostal, né? Que ela foi conhecida. E hoje existe a Assembleia de Deus da Parede Preta. Eu, Maxwell, estou na frente do meu pastor, eu não sou contra. Desde que habite o Espírito Santo. Se está o Espírito Santo, para mim, o culto é dele, para ele, por ele, é Bíblia. Mas, se olhar para a tradição da Assembleia de Deus, foge totalmente do que ela começou. Então, hoje, igual o senhor falou, muitas coisas se perderam. Mas eu queria saber dos senhores também se a culpa dessa trajetória está na evolução das tecnologias ou as lideranças que foram se adequando ao ecossistema, ao sistema que nós vivemos. Porque hoje nós temos, também vou dizer, né, temos gospel reggae, temos gospel forró, temos gospel axé, pagode, funk, todos os ritmos que antigamente não tinha e não se falava, né? Antigamente era o mais tradicional. O pastor sabe disso. Antigamente a Assembleia de Deus iniciava, eram os 3 hinos da harpa, a leitura bíblica, os departamentos, era tudo cronometradinho. Hoje não. Então, a minha pergunta é, tanto para o pastor quanto para o senhor, a responsabilidade da mudança é o tempo ou a igreja aderiu a esse sistema que nós vivemos? Eu penso, primeiro falando da parede preta, primeiro que a questão não está na cor, está na essência do que tem dentro. Sim. Se é a Assembleia de Deus e ela está com a parede preta, a essência tem que ser a doutrina pentecostal e Bíblia. Sim. A cor é indiferente. Você pode ter uma igreja que não tenha parede preta, mas que Bíblia seja escasso lá. E existe. Então, o fundamental, no meu modo de ver, não está na cor, mas sim na essência que você tem dentro da igreja, da liderança, o que se é ensinado, o que é ministrado. Então, para mim, começa por aí. E eu vejo uma coisa, o evangelista, de repente eu vou ser crucificado pelo que eu vou falar. Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Moisés Tolentino, é isso mesmo? Moisés. Estava ouvindo uma pregação dele e ele disse assim, tempos atrás, se você perguntasse numa igreja e dissesse assim, levanta a mão, quantos doutores tem aqui na igreja? Quantos? Ninguém levantava a mão. Quantos teólogos tem aqui na igreja? Ninguém levantava a mão. O que nós tínhamos era uma Bíblia e a revista da escola dominical. E a harpa. E a harpa cristã. E com o tempo foi se implantando as escolas teológicas, Sim. as inúmeras literaturas, bíblias de estudos para todos os gostos. Sim. E a facilidade ao ensino foi aparecendo. Então, hoje você chega numa igreja, se você perguntar, você vai encontrar ali advogados, médicos, Sim. em todas as áreas, formação em todas as áreas. E antes você pregava algo e aquilo, as pessoas não se preocupavam em pesquisar. O que você falasse era aquilo ali. Se você dissesse,
quem corta cabelo vai para o inferno. E as pessoas acreditavam que toda mulher que cortasse o seu cabelo, as pontas do seu cabelo, ia para o inferno. E com o tempo foram descobrindo que não era bem assim. Sim. Então hoje nós temos uma facilidade muito grande ao ensino, as pregações evoluíram muito, os ensinamentos evoluíram muito, a escolaridade, como eu disse, cresceu muito. Hoje, quando você está pregando, você está pregando, às vezes, para muitos doutores. Para muitos doutores. Eu vou contar uma experiência. Eu pastoreei na cidade de Campos dos Goytacazes. E um diácono falou para mim assim: pastor, eu arrumei uma agenda para o senhor, só vai pregar numa igreja. Mas ele disse: mas lá é igreja de doutores. Então, o senhor estuda muito o que o senhor vai falar e o que o senhor vai pregar. Aí eu falei: como assim? A pregação é uma só, a Bíblia é uma só. Não, o senhor não prega essas mensagens de quem não sabe pregar. E eu falei: quais são as mensagens de quem não sabe pregar? Bartimeu. Aí ele falou: Bartimeu, Zaqueu, mulher do fluxo de sangue, o paralítico do tanque de Betesda. Aí eu falei: mas isso é mensagem de quem não sabe pregar? Aí ele disse: quem não sabe pregar, prega essas coisas, pastor. Prega uma mensagem complexa. E o evangelho é tão simples, o evangelho é simplicidade, não tem nada de complexidade. E eu me lembro que eu fui pregar nessa igreja, e lá tinha juízes, médicos, uma igreja bem abastada de pessoas de um alto nível. E quando eu fui pregar, eu contei, logo no início eu contei que ele tinha falado isso comigo, e a igreja riu, e eu disse: eu vou falar sobre Zaqueu. Eu vou pregar sobre Zaqueu. E depois disso eu preguei mais 2 vezes nessa igreja, gostaram muito. E eu disse: vocês são os doutores, mas o doutor aqui agora sou eu. Eu estou com a palavra e eu vou falar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Sim. E vocês são ouvintes e eu sou o orador. Então, mudou-se muito. Só que mesmo você pregando sobre Zaqueu, você tem que entender que você está falando para um povo que tem um nível. Aí você vai observar as concordâncias verbais, tudo isso que muitas vezes não se observava em tempos passados. Sim. Né? A gente ouvia muito que Jesus e salva, não é? E hoje não. Hoje os nossos jovens são todos muito esclarecidos e você não enrola qualquer um. Não. Se você... nessa igreja que eu pastoreei em Campos, ela ficava perto da UENF, a Universidade Estadual, e morava muitos jovens em repúblicas. E às vezes eles iam no culto. E um dia um evangelista da igreja pregou que todo rico ia para o inferno. E quando terminou o culto, aqueles jovens todos vieram me questionar: pastor, onde está escrito que os ricos vão para o inferno? Eu falei: em lugar nenhum. Mas ele falou, eu falei: porque ele não conhece. Então, hoje você não consegue mais enganar. Sim. Ou você tem conhecimento ou não tem. Sim. E aí a igreja mudou muito nesse aspecto. E nós temos que cada dia mais nos preparar, ler mais, estudar mais, para poder alcançar os povos. E agrega, né? Porque agrega. O conhecimento, a própria Bíblia fala que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Não adianta crescer só na graça. Tem que crescer no conhecimento. E, igual a questão que o senhor falou, o nosso irmão Douglas falar já, sobre a questão do antigamente, né? A gente tinha que, igual essas proibições de televisão, de rádio, disso e aquilo. E logo em seguida, a gente vê que a igreja ela entrou no programa de televisão, a igreja entrou no programa da rádio. Hoje nós temos aqui uma rádio missionária, né? Uma rádio que toca ao estado do Rio, fora do estado do Rio. Então, assim, aquilo que não podia antes, baseado numa doutrina, hoje pode. E eu vi, e já passa ao nosso irmão Douglas, o Marco Feliciano falando um negócio, e isso eu guardei para mim.
ele perguntou numa mensagem dele se alguém já tinha lançado alguém para o inferno. Aquilo assustou todo mundo. Então, não é uma pergunta costumeira, né, de um pregador fazer. Não é uma pergunta que o pregador às vezes tem costume de fazer. Alguém aqui já lançou almas no inferno? Ninguém falou nada. Ele falou: já que vocês não vão falar, eu vou. Eu já. Estou aqui pregando, mas eu tenho ciência que eu já encaminhei vidas ao inferno. E não foi matando a mão armada, foi matando com palavras e atitude. Mas isso eu carrego comigo e Deus, assim como Paulo carregava, né, o espinho na carne que ninguém consegue discernir o que seja. Ele falou assim: eu carrego comigo até o dia de hoje, que aquelas jovens morreram sem salvação por minha causa, porque eu era rude e tive que aprender na dor, né? Então assim, muita coisa mudou, só que para bom ou para ruim, né? Tem gente que usa para bom, mas tem gente que já faz para maldade, sendo malicioso com a transformação que está acontecendo no meio da igreja. E o senhor, o que o senhor acha, irmão Douglas? Ô evangelista, o que o nosso pastor comentou e a sua colocação foram muito bem colocadas. E eu afirmo, eu, por exemplo, fui vítima. Falo vítima porque eu fui sempre da Assembleia de Deus, debaixo daquela doutrina. Então eu falo que eu fui vítima muitas das vezes de, não vou dizer disciplina, mas de correções um pouco arbitrárias, por causa que a igreja ela tinha aquele limite, Sim. tinha aquela doutrina. Sim. Só que com o passar do tempo, é o que o nosso pastor falou, as pessoas elas ficavam sempre naquilo. O pastor ensinava, hino da harpa, cada grupo tinha a sua cronometração para poder falar e tal. Só que O sininho. isso. O sininho. Só que quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente sai do acomodismo, a gente começa a buscar conhecimento. Sim. E eu agradeço a Deus que hoje nós temos diversas escolas de teologias, e muito boas, por sinal. E hoje nós temos pastores que trazem ensinamentos realmente concisos dentro da palavra. A gente vê que muitas das vezes aquela doutrina, por um lado, é bom, mas por outro lado ela pode ser uma arma para matar pessoas. Então, diante do que você me perguntou para mim, para o pastor, sobre a questão, quem que é o culpado hoje da evolução? O líder da igreja ou o próprio sistema, né? Ou o que está acontecendo? Eu não falo que essa evolução que hoje nós estamos tendo seja um mal, desde que ele seja usado, como o senhor diz, para o bem. Sim. Hoje as igrejas têm oportunidade de ter canais de televisão, sim, rádio e tudo. Então a gente usando de maneira correta, isso é um avanço e um crescimento, porque o evangelho está sendo propagado, está sendo alcançado, multidões estão sendo alcançadas. Sim. Mas até que ponto devemos estar usando esses recursos? Porque hoje a gente vê muitas igrejas, igual vocês citaram, questão da parede preta, e o pastor foi bem claro, o problema não é a parede preta. O problema é o que é ensinado dentro das 4 paredes pretas. Está vivendo a verdadeira essência da palavra de Deus? Ou estão banalizando a palavra de Deus, estão criando um evangelho novo que facilite as pessoas estar na igreja? Porque eu falo, o evangelista Maxwell e meu pastor Paulo Sérgio, a maior preocupação minha, eu falo minha no particular, como cristão, como servo de um Deus vivo, é o que as pessoas fazem com o evangelho. O problema não é a igreja ela mudar em si.
problema não é a doutrina, se hoje a pessoa ela usa um batom, corta um cabelo, usa um vestido mais tal. Não, esse não é o problema, se vai para a igreja de calça. Mas a minha preocupação é o evangelho, que como ele está sendo pregado, como ele está sendo ensinado. Será que, não vou dizer a parede preta, mas vamos dizer as igrejas que hoje existem, que muitas saíram de dentro da Assembleia de Deus e também de outras denominações e abriram as suas próprias igrejas, o que elas estão fazendo com o evangelho? Estão ensinando o verdadeiro evangelho de Cristo para a salvação, ou estão apenas abrindo portas para terem pessoas em número, mas a genuína transformação que o evangelho traz não está sendo pregada? É essa que é a minha preocupação em relação à mudança. Igual eu estava olhando aqui, que eu tenho essa dificuldade de guardar versículo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E preservaram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Essa é o DNA da igreja primitiva. Sim. Ela evoluiu? Evoluiu e muito. O que o apóstolo Paulo viveu naquela época, para os nossos dias de hoje, evoluiu gigantescamente. Na verdade, se olharmos o contexto da igreja de Pedro para a igreja de Paulo, já tem mudança. Muita. A mudança drástica. Tanto que houve problema no concílio. Sim, mas aí você vê o quê? Mesmo assim, eles estavam o quê? Debaixo da doutrina dos apóstolos, ou seja, a palavra de Deus, que era a importância daquela época. Sim. Então, nos nossos dias de hoje, a igreja tem que evoluir? Tem. Eu sou a favor da evolução, sou a favor do crescimento, sou a favor que muitas igrejas acabem com essas doutrinas que muitas das vezes só servem para colocar uma algema, como o senhor disse muito bem nas suas palavras, amordaçar uma pessoa num costume que muitas das vezes aquele costume, ao invés de estar trazendo uma evolução espiritual, está sujeitando a pessoa debaixo de uma lei que nem o próprio Deus ele determina aquilo para que a gente viva. Sim. Então eu sou a favor sim da evolução, do crescimento da igreja nos nossos dias de hoje, mas que mantenha o DNA da igreja primitiva, mantenha aquela essência. Poxa, hoje eu tenho liberdade para a igreja, posso usar uma calça, no caso a questão das mulheres, posso usar uma calça, posso usar um brinco, posso aparar o meu cabelo, posso estar bonita, mas que isso não seja uma vaidade carnal, mas seja algo que o Espírito de Deus tenha espaço para agregar realmente a transformação dentro da pessoa. Nós conversamos muito sobre esses assuntos, né? Eu, pastor, já falamos muito sobre isso. E eu acho interessante que, se pegarmos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o que Deus pensaria ou como Deus agiu. Em Gênesis, Deus criou ali o homem e a mulher, né? E deu uma única ordem: não coma do fruto. Não coma. E ponto. Ele não botou um anjo na árvore proibindo. Ele só disse. Entende? Ele não colocou um anjo cercando a árvore. Ele só disse: não coma. Mas a decisão de comer foi de quem? Da mulher e do homem. Todas as vezes que Deus estabeleceu leis, ele nunca os proibiu de não cumprir. Todas as vezes. Todas as vezes que Deus estabeleceu leis, ele nunca proibiu, assim, de nos cercar para que não façamos o mal ou erramos. O próprio apóstolo Paulo disse, né? O bem que eu quero, não faço. Mas o mal que eu quero, esse sim eu faço. Ou seja, é mais fácil nós estarmos fadados a falhar pela nossa natureza do que o acertar. Mas o que eu quero dizer com isso? Com a evolução da igreja. Vamos lá, a gente está falando de usos e costumes.
Se o próprio Deus que estabeleceu no Éden não come para Adão e Eva, com Moisés, os 10 mandamentos, e o povo se rebelou, com Abraão, sai você e sua família, ele levou Ló. E Deus permitiu que ele levasse Ló. Deus podia falar, não, eu não falei para você levar Ló, é só você, mas Deus permitiu. Todas as vezes que Deus falasse para a gente não fazer, e com isso ele permitisse que a gente não fizesse de uma certa forma, tiraria da gente o nosso livre-arbítrio. Eu acho que a igreja evoluiu de uma tal forma que eu acho que eles estão abusando do livre-arbítrio de Deus. Só que você foi muito feliz. Lá no Éden, ele não colocou o anjo. Mas o homem, mas a mulher comeram do fruto. E por muitas vezes eles quebraram a aliança com Deus. Sim. Só que com uma coisa, todas elas veio a consequência. E Justamente. nós temos o livre-arbítrio de Justamente. tomar todas as decisões que nós quisermos. Só que nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos. E tudo que o homem plantar, certamente colherá. então é uma coisa que infelizmente nós não temos como correr e se livrar dela. O interessante é que isso, né, assim, parece uma facilidade da gente entender. Mas isso sempre existiu nos tempos antigos. Porque é a mesma escritura. É a mesma. O mesmo Jesus que salvou o ladrão da cruz e que por ele Barrabás foi solto, é o mesmo Jesus que a gente fala dele hoje, né? É por isso que às vezes eu me pego nos tempos antigos e os tempos de agora, porque o Jesus não mudou. E recentemente, agora eu vou polemizar, o pastor Marco Feliciano foi pregar no Belenzinho. Só que o pastor Zé Huerto falou, aqui, barba não, irmão. Quer pregar, ó, cara lisa. Ele, amém. Foi lá, fez a barba, subiu, pregou. Mas olhando Marco Feliciano passado e viu o Marco Feliciano de hoje, a gente percebe que ele mudou. E muito. Entende? O fato é que aconteceu com o pastor Renan Lopes, da gravata, Sim. lá no Braz. Sim. Né? Aqui não prega sem gravata e teve que botar a gravata. botar a gravata para pregar. A gravata eu já passei por isso também numa igreja. Aqui em Volta Redonda. No prego sem gravata. Mas assim, e o senhor, nas igrejas que o senhor já passou, com essas doutrinas, né? E hoje, né? A gente está na Assembleia de Deus, Ministério, né? Visão de Águia. Graças a Deus, nosso pastor, ele tem uma visão diferente, mas tem uma luta ali nos bastidores que é grande. Que ele não me ouça, mas ele mora no meu coração. Mas que ele é da raiz, e raiz mesmo, né? Que eu até brinco às vezes assim, ele tem que evitar um pouco ir no São Sebastião, pastor. Senão o coração do homem não aguenta. Chega lá, apaga a luz, o homem vai infartar lá em cima. Mas ele aprendeu assim, né? Com todo respeito, pelo amor de Deus. Nicodemos, com Paulo Lei, então não é qualquer um, né? Ele praticamente esteve na fundação da Assembleia no Rio de Janeiro. Então, sim. Mas hoje, para encaixar isso na cabeça dele, não vai. Não tem HD para isso não. Complicado. Você ouvir que ele teve o prazer de conversar, conhecer um dos maiores compositores da harpa cristã, Paulo Leivas Macalão. Então, por aí já se tira... E Nicodemos. E Nicodemos já se tira o nível de conhecimento e de tradição assembleiana que ele carrega. Mas uma coisa, o evangelista Maxwell e pastor Paulo Sérgio,
que a gente observa muito quando, igual o senhor citou aí o exemplo, não só da parede preta, mas igual eu passei também por diversas igrejas, também Assembleia de Deus e não Assembleia de Deus, e como o senhor citou a questão do livre-arbítrio. O senhor citou vários exemplos, como Abraão, como Adão e Eva, como esses homens que estavam debaixo de uma ordenança de Deus e mesmo assim eles se desviaram do propósito. Sim. E hoje, o que nós vemos no meio cristão, no meio da igreja, né? Vamos tratando de igreja primitiva e igreja atual, o que a gente vê hoje? Que é muito preocupante. A gente, como eu li aqui no livro de Atos, a igreja ela crescia e se mantinha na doutrina dos apóstolos. Sim. Apesar que, como o pastor Paulo Sérgio disse, houve um grande atrito entre apóstolo Paulo e Pedro, que Pedro ele seguiu uma tradição mais ríspida da área judaica e Paulo já estava saindo dessa tradição, apesar que Paulo era um grande conhecedor das leis judaicas, foi instruído por Gamaliel, mas ele já estava saindo disso, da tradição judaica, então houve esse conflito, e quando chega lá no concílio, para fazer aquela separação toda, houve mais confusões. O que eu quero dizer com isso? A maior preocupação nos dias de hoje é quando o homem ele abusa do livre-arbítrio, como o pastor Paulo Sérgio disse, e ele começa a converter a palavra de Deus em um meio de facilidade de vida cristã. Porque o mesmo Deus que deu a ordem para não comer do fruto e não botou um anjo lá, é o mesmo Deus que hoje qualquer igreja que estiver dentro da palavra, que tem Jesus como Salvador, é o mesmo Deus que está servindo. Ele não muda. Sim. Ele não muda. Mas o que a gente vê hoje? A gente vê os líderes mudando. Sim. E com a mudança dos líderes, eles mudando o evangelho de Cristo, mudando a tradição. E a gente vê que Jesus, quando estava na terra, qual que era o maior espinho na vida de Cristo ali que ele batia de frente? Fariseus, doutores da lei, os sumos sacerdotes, porque eram homens religiosos, conhecedores da Torá, da palavra, mas que estavam já inflamando a lei, tornando a lei enferma e conduzindo o povo à perdição. Já não era mais para a salvação, já era para a perdição. Sim. Porque eles já estavam mudando a verdadeira origem da palavra de Deus. E hoje o que a gente vê é isso, a gente vê muitos líderes de igreja que estão pregando um evangelho que hoje traz uma facilidade de você estar dentro da igreja, mas que não tem mais aquela essência da palavra do Senhor. Vou dar um exemplo de Moisés e Arão. Né? Moisés traz a palavra e Arão a facilidade. Enquanto Moisés traz o mandamento, Arão traz o bezerro. Então, assim, essa é uma diferença, né, muito alarmante. Mas vou entrar num assunto aqui, não muito polêmico, mas um pouco. Né? Eu já conversamos e o pastor sobre esse assunto. Não sei da onde surgiu, mas acabou que nós tocamos nesse assunto uns tempos atrás aí. A igreja, né, ela sempre foi opositora ao divórcio. E é um tema que até hoje tem muita gente que se cala. Eu tenho meu posicionamento. Aquilo que eu acredito, né, na Bíblia. Assim como vou usar duas perguntas aqui. Vou falar sobre o divórcio e vou falar sobre a ceia. Né?
Sobre a ceia, nós perguntamos aqui, foi até o pastor Pedro da Luz estava, né? Se nós temos autonomia de proibir alguém de ceiar. Antigamente tinha. Antigamente a pessoa que estava de banco não ceava, né? Hoje eu acho que ainda tem igreja que faça isso. Essa situação. Mas eu acho, Maxwell, que isso não é bíblico, né? Nós temos alguns costumes que para mim é válido, mas tem coisas que é perigosa. O pastor já teve experiência com Santa Ceia, ele já contou várias vezes. E eu queria saber dos senhores, à luz da Bíblia, né, o que os senhores vê a respeito da proibição da ceia para quem está em disciplina, e se quem está no seu segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo casamento herdará os céus ou está condenado por causa de seus 1, 2, 3, 4, 5 matrimônios. E a gente tem pessoas aí que já estão caminhando pro o Kleber Lucas aí, né? Já tá igual Salomão. Já teve 50 esposas. Mas assim, isso, à luz da Bíblia, dá direito de condenação, porque eu já vi pastores dizendo que ele está condenado. Não tem mais salvação. Ó, o irmão tá de banco, não pode nem tocar na ceia. Já vi. Eu debati, mas um tema, os senhores pensam direitinho aí, tá? Se quiser responder, responde. Se não quiser, fica à vontade. Segundo tema é o JA. Todo mundo conhece o JA. Eu até debati um tempo atrás na internet a respeito do JA, porque falaram que mesmo que ele se arrependa, ele não tem salvação. Eu disse que quem somos nós para afirmar que uma pessoa que se arrepende não tem salvação? Quem somos nós? Ah, mas ele se mutilou, ele fez... Quem somos nós? Eu não tenho esse domínio de determinar para onde a pessoa vai. Não foi eu que morri. Eu estou aqui ainda, lutando, tanto quanto qualquer um aqui na Terra, para chegar um dia e alcançar que os meus ouvidos escutam: vinde a mim, bendito de papai, vem possuir por herança. É o que eu quero, mas eu estou lutando. Mas eu queria saber, na visão dos senhores, a respeito do casamento, a respeito da Santa Ceia e a respeito dessa situação do JA. Bom, o Maxwell trouxe um assunto polêmico e eu gosto de tema polêmico e eu também sou polêmico. Tem hora que eu crio umas polêmicas também aí. É por isso que o pastor me chama de doutor honoris causa aí em adventismo, em hinduísmo e tudo. Eu sou meio polêmico também. Vamos lá, evangelista e pastor Paulo Sérgio. Vamos à luz da Bíblia no que eu aprendi. Vou falar diretamente à luz da Bíblia do que eu estudei, busquei informações e também o que eu aprendi como teólogo. Ceia é ignorância proibir uma pessoa de participar da ceia. Não existe base bíblica que proíba uma pessoa de participar da ceia. Não tem base bíblica. O apóstolo Paulo, ele mesmo foi claro quando ele estava dando um ensinamento, porque naquela época as pessoas de mais poder aquisitivo iam na frente, comia, e os menos de poder aquisitivo, os mais pobres, ficavam por último e pegava praticamente como se fosse o resto, estava ali. Então o apóstolo Paulo, quando ele trouxe esse ensinamento ali para a igreja de Corintos, ele foi bem claro: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma desse pão e beba deste cálice. Então, é uma coisa que o pastor Paulo Sérgio, uma vez, ele disse para mim, que o momento da ceia é o momento melhor
para ele que é um pastor presidente, porque ali ele fica isento da culpa, porque é o homem que tem que examinar. Sim. Eu vejo a questão da disciplina, antes eu era muito taxativo com essa questão de disciplina, porque eu fui criado no regime assembleiano. Sim. E eu até conversei com o meu pastor presidente e falei, pastor, tem hora que eu me arrependo de certas opiniões que eu dou, porque às vezes a gente dá uma opinião, a gente acaba matando ou ferindo uma pessoa. A pessoa, ela já está, o evangelista, fragilizada, ela comete um pecado, ela já está fragilizada porque a culpa, ela corrói a alma da pessoa. Ela se arrepende, mas a culpa fica ali. O acusador, querendo ou não, ele fica ali te martelando. Sim. Então a pessoa ela já está carregando um peso sobre ela, da culpa. Ela se arrependeu. Aí ela passa por uma disciplina, ela vai viver uma vergonha na vida dela, de ter que estar lá sentado no banco e não poder fazer nada. Hoje, graças ao meu pastor presidente que me ensinou, eu não vejo hoje essa questão de disciplina como correção. Eu vejo isso aí, muitas das vezes, até mesmo um meio de matar uma pessoa espiritualmente. Porque se eu pequei, pastor, eu pequei. Qual que foi o seu pecado? Eu cometi um pecado, eu falei mal de fulano, ou cometi, vou falar abertamente aqui, masturbação, tal. Poxa, uma coisa entre eu, você está arrependido? Tô. Então eu como pastor, está perdoado, você acerta a sua vida com Deus e segue em frente. Cometi um adultério, poxa, envolve a minha esposa. Tem que chegar para ela, vou confessar e tal. E dependendo da gravidade, a pessoa ela tem que passar pela igreja, ela vai passar por aquilo ali. Às vezes há necessidade da pessoa ficar em um tempo de observação, sim. Há necessidade para ver até que ponto, porque o casamento foi abalado. Mas proibir a pessoa de participar da ceia, eu não concordo. Porque Sim. ali é o corpo e o sangue de Cristo. Eu não posso privar uma pessoa porque a Bíblia não me traz margem ou base de proibir a pessoa ceiar. Porque se eu me arrependi, eu me arrependi. Eu Sim. vou passar pela disciplina que a igreja tem, que ela tem o regimento interno Sim. dela. Mas a minha salvação, ela é eu e Deus. Não interfere. Basta dizer, Lucas 22 trata, quando Jesus disse que queria comer a última Páscoa com seus discípulos, e ali, naquele momento, ele diz assim, eu gosto muito desse texto na ceia, porque ele diz, a mão do que me trai está sobre a mesa, mas comamos todos e tomamos todos. Ele não proibiu que Judas Comece. e Judas comeu. Ele deu a oportunidade ali para que Judas se arrependesse. Senhor, sou eu, me perdoa. Não se arrependeu, o problema dele. Mas, em momento algum, Jesus disse, quem está me traindo não pode tomar ceia. Não tem parte comigo. Então eu vejo assim, que eu costumo sempre dizer isso, que é o momento mágico do pastor, eu lavo as mãos. Porque você pode estar em pecado, eu saber e passar Pilatos. a mão na cabeça sua. Mas na hora da Santa Ceia é você Pilatos. e Deus. Eu falo que Acabou. é Pôncio Pilatos, né? Ele te lava as mãos e diz, examina você próprio. Agora, aí é você e Deus e não tem mais nada a ver com o E pastor. detalhe, a Bíblia afirma em dizer que aquele que come e bebe indignamente é para sua própria condenação. Então é uma coisa entre ela e Deus mesmo. Então já chegaram para mim na ceia e disseram, pastor, eu posso tomar ceia? Eu estou de banco. E qual foi a minha resposta? Você conhece a palavra, examine-se, pois você é quem sabe da sua condição. Eu vou contar um exemplo. Eu fui chamado, uma pessoa me procurou na igreja, eu não a conhecia, ela disse, pastor, meu esposo aceitou Jesus, ele está no leito para morrer e ele quer ser batizado. E pastor nenhum quis ir lá fazer o batismo. O senhor falou, Né? Eu falei, eu vou lá e batizo ele. Não tem problema não, o problema é ele que quer ser batizado. Mas olha que fato interessante. Eu fui lá, ele confirmou a fé dele, e eu
fiz o batismo por aspersão dele ali. Só que do outro lado da enfermaria da UTI tinha um senhor. E a enfermeira veio e falou comigo: aquele senhor está chamando. E eu fui até ele. E ele disse para mim, era hospital regional, e vem pessoas Sim. em muitos lugares. Ele disse: eu moro em Queimados, eu sou um presbítero desviado, e eu vi o senhor ali. Eu quero voltar para Jesus agora. O senhor ora por mim? Falei, sim. E ele volta para Jesus naquele momento ali, e eu oro por ele, e eu saí. Eu estava acabando de lavar as mãos, saindo da UTI, a enfermeira veio correndo atrás de mim. Ela disse: aquele senhor que o senhor orou acabou de partir. Agora eu quero fazer uma pergunta. Ele foi salvo? Pelo que eu creio e posso dizer, assim, eu creio que sim. E se arrependeu? Ele se consertou ali naquele momento. Eu acredito nisso. O senhor? Sim, foi salvo. Mas se ele chega na igreja dele, não, você vai ficar aí tanto tempo de banco, sem tomar ceia, mas diante de Deus ele estava ok. Sim. Eu penso assim. Eu Então, demorei para aprender. Eu demorei para aprender que a vida ela é particular e a salvação é individual. A gente tinha um costume muito, muito feio de tomar conta da vida dos outros, de medir a temperatura espiritual do outro. Quem grita muito tem mais unção. Quem sabe cantar com melisma, sem melisma, fazer uma firula, é um cara bom. Né? Não estou falando do Marco não, que o Marco é cheio de Deus. Mas assim, a gente tinha essa mania de medir. Igual quando estourou os Gideões missionários, a gente carregamos durante muito tempo isso. Os melhores pregadores eram da onde? Gideões Gideões. Sendo que sempre existiu pregador que não era dos Gideões, mas que era cheio de Deus. Só que a gente... E até melhores. Sim. Só que isso a gente foi entrando dentro da gente. E essa temperatura de medir se a pessoa está em pecado ou não, isso é uma mania muito feia que a gente carregou lá de trás. Né? Eu falo que às vezes a gente chega assim no exemplo, eu tô aqui com a palavra que o senhor falou, daqui a pouco eu vou soltar aqui. Antigamente a gente tinha esse detalhe de, irmão Douglas hoje tá sem gravata, acho que o pastor vai botar ele de banco. Aí o irmão, ele ia e feria a Bíblia. O que ele fazia? Pastor, o Douglas tá sem gravata. O senhor vai deixar ele subir? Isso sempre aconteceu. Mas a Bíblia diz que aquele que semeia contenda. Entende? Aquele que espalha. Isso sempre existiu na Bíblia. Sim. Só que a gente tinha a mania de dizer assim, pastor, o Douglas não ora, o Douglas não vai no monte. Como é que o crente não sobe no monte? Então, assim, a gente sempre teve essa facilidade de medir a vida espiritual de alguém, esquecendo a nossa. Né? Mas voltando ao assunto que o senhor tocou aí sobre a questão da masturbação, vou pegar um gancho aqui. Jesus disse no Novo Testamento que se olhar E desejar, cometeu adultério. então masturbação, Literalmente é um pecado de adultério. então vamos lá. Eu certa feita disse isso, fui apedrejado e eu tô com a Bíblia. Se Jesus falou que se olhar, desejar em todo o coração é adultério, o que dá direito ao divórcio? Adultério. O adultério. Jesus disse que eu não preciso praticar. Se eu desejar matar alguém, Jesus disse que eu já... Cometeu homicídio. Eu não preciso de matar. Moisés disse que eu tinha que matar. Moisés disse que eu tinha que adulterar, deitar com alguém.
Jesus não. Jesus falou, se entrou no coração aqui e desejou, tu já cometeu. Então eu falo que o evangelho de hoje é muito mais difícil do que o da lei. Porque eu até comentei isso e a pessoa me apedrejou. Porque eu falei que enquanto muita gente espera o ato consumado, Jesus está olhando o que está ali, tanto o homem quanto a mulher se masturbando, achando que Jesus não está vendo. Eu já presenciei casais que se separaram por isso. Porque a esposa pegou o marido se masturbando e ela não aceitou. E não aceitaram a atitude dela de se separar. Só que a Bíblia diz que se entrou no coração e desejou, cometeu adultério. O que... Agora... Só um minuto, meu pastor. Uma coisa que o senhor tocou nesse assunto aí, e é até importante o que o senhor falou, nessa questão do pecado. Eu também já fui apedrejado em relação a isso, quando eu falei a respeito disso. Só que Cristo, ao olhar o coração e ver o que a pessoa fez, porque eu acho que nenhum homem, a gente está falando aqui numa rádio, num podcast, vai ter várias pessoas nos assistindo. Nenhum homem vai cometer o tal ato, né? sim, Olhando para uma parede e pensando numa parede. sim, Então ele vai pensar numa mulher que ele viu sim, e vai cometer. Seja ele jovem, porque ele está solteiro, está cometendo o pecado de fornicação. sim. O homem casado ou a mulher casada fazendo é o ato de adultério. Ainda há aqueles que ainda defendem isso. Ah, não, mas isso aí a pessoa cometeu um pecado contra ela mesma. Eu falo a importância que hoje... Por que muitas igrejas mudaram em relação justamente a isso? As pessoas hoje, elas tratam o pecado como uma coisa básica, simples. Não sabe diferenciar. Se o próprio Cristo, Jesus, sim. que usou da palavra e foi claro, se você olhar para uma mulher e desejar ela no coração, você já cometeu adultério com ela. Sim. Se eu cometi adultério com ela, automaticamente eu pequei contra o meu casamento, ou seja, sim. quebrei a minha aliança Sim. matrimonial. Traí a minha esposa, Sim. que é uma das coisas que o mandamento... Infidelidade. E automaticamente eu estou na carne, estou fora do espírito. Sim. Então, o pecado, Jesus ele trata o pecado com seriedade. Há pessoas que falam, não, o tempo da graça é fácil. Não, o tempo da graça é o tempo mais difícil para servir a Deus do que o tempo dali, como o senhor disse. É o tempo mais perto do fogo. Perdão, meu pastor. E sobre o divórcio? Sobre o divórcio. Agora vamos lá. Quero lhe ouvir. Agora é o tema mais... Quero lhe apertar, doutor. Então, eu vou... Já que o senhor me chamou de doutor, que eu não sou doutor, estou aprendendo e aprendendo muito, mas no pouquinho que eu aprendi, por que Moisés deu a carta de divórcio? Por causa da dureza do coração do homem. Qual que era o costume na época? O homem, quando ele não queria mais ficar com a sua esposa, por algum motivo que ela deixou a desejar no casamento, ele dispensava a mulher. Às vezes, vamos dizer assim, às vezes tinha alguma mulher naquela época que não comparecia como esposa, o ato sexual, ou às vezes uma pessoa preguiçosa, não cuidava dos filhos, não cuidava da casa. E o homem trabalhando para trazer o sustento, chegava em casa e muitas das vezes não tinha o alimento, não tinha a convivência matrimonial, sexual. Então, o que eles faziam? Dispensavam a mulher. Sim. Só que quando eles dispensavam a mulher naquela época, a mulher não poderia casar, ela era tratada como repudiada. E o repúdio naquela época, a pessoa era como se fosse uma pessoa imunda, uma pessoa impura. Então, o homem podia casar, a mulher não.
ela era impura, ela era imunda, então ela se tornava uma pessoa, como se diz, vagando sem destino. Quando Moisés ele instituiu a carta de divórcio, foi justamente para quê? Olha, você não quer ficar com a sua esposa? Você vai dar o divórcio para ela, porque era como se fosse uma carta de euforia. Ela está livre, ela não está mais debaixo da lei matrimonial. Então aquela carta, ela poderia chegar e casar novamente perante o sacerdote, porque o marido deu a liberdade para ela. Sim. No entanto, o que Jesus disse? Por causa da dureza dos vossos corações, Moisés deu a carta de divórcio. Porque os homens repudiavam as mulheres. O repúdio para Deus é abominável, é pecado. Deus não aceita repudiar. É o mesmo que, eu separei da minha esposa, estou separado, ela está aqui, e não dei a carta de divórcio para ela, mas eu estou aqui fora, com perdão da palavra, na safadeza. Com várias mulheres, com tudo. Então isso, eu estou cometendo adultério. Eu estou em pecado. Estou extremamente errado. Sim. Se a minha esposa me der a carta de divórcio, divorciar, eu estou com o peso do pecado sobre minhas costas, porque a minha esposa é uma boa esposa. Ela cuida da minha filha, ela cuida da casa, ela trabalha para me ajudar, é um exemplo de mulher de Deus. Por que eu vou separar da minha esposa? Porque eu achei uma novinha de 30 anos, de 29 anos, mais bonitinha, com cabelinho loiro. Então isso aí, para Deus, é abominável, é pecado. Igual o senhor citou o Kleber Lucas, tá, não sei, acho que 6º ou 7º casamento. Ô Maxwell, eu vou ser bem taxativo, não sei se o pastor vai concordar comigo. Ele separou por quê? Porque ele não quis mais a esposa e achou outra melhor? Está em pecado de adultério, vai para o inferno. Não tem conversa, a Bíblia é clara. Agora, se a pessoa separou devido a uma traição, devido a um desleixo da esposa não comparecer, poxa, a pessoa é casada, o senhor, um exemplo, uma pessoa é casada, você tá a gente como exemplo, não. A pessoa é casada, a esposa não trabalha, o marido traz o sustento para dentro de casa. A mulher não cuida da casa, não cuida do filho, não comparece como esposa no ato sexual, o homem mantém a sua fidelidade, surge as oportunidades fora, mas ele como cristão está fiel. Pastor, me ajuda aí. Eu já estou 3 meses, a minha esposa não corresponde, não me dá um carinho, não me dá uma atenção, não cuida da casa, não cuida da minha filha fica jogada, a minha roupa não é lavada, eu que tenho que lavar, eu trago sustento, eu cuido dela, mas, poxa, eu sou homem, eu estou já no ápice, o que eu faço? Minha esposa, eu vou separar. Antes que eu cometa um pecado, que eu destrua a minha vida espiritual diante de Deus, eu vou separar. Diante disto, eu já vejo, o evangelista Maxwell e o pastor Paulo Sérgio, eu já vejo disso o momento que a mulher ou o homem, ele não cumpre os deveres matrimoniais, ele já está cometendo uma traição perante a palavra de Deus e perante a Deus, porque a Bíblia é clara. Quando há um casal, casa tudo direitinho, o desejo da mulher é para o seu marido, o desejo do homem é para a sua esposa. A mulher não pode, a não ser no momento de enfermidade e doença, que o homem também tem que ser maleável, tem que saber respeitar, Sim. Não é pegar a mulher à força, tem que também ter a concordância mútua, Sim. Mas a partir do homem procurar uma mulher sadia, perfeita, e a mulher tem que estar ali à disposição, Sim. Entendeu? Porque eles são casados. Então eu vejo assim, nesse quesito, a pessoa separar, porque enjoou da esposa, separa a casa, igual, não temos só o Klebeluco, tem uma Lauriette também, uma grande cantora evangélica, que já casou, acho que pela 5ª ou 6ª vez, não sei. Cara, essas pessoas se separou por quê? O último dela acho que foi o Magno Malta. Poxa, um homem de Deus, separou por quê? Então, eu vejo isso aí. Essas pessoas, infelizmente, estou sendo taxativo, se eu estiver errado, que me apedreje. Infelizmente, estão naquela lista. Apartai de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E
que estão usando muito nos dias de hoje, incompatibilidade de gênio. Pastor, nós não combinamos, é só briga e nós vamos nos separar. Já falei que vai ter um Rivotril aqui. Repete de novo, pastor, só me perdoa, não consegui entender. A incompatibilidade de gênero? De gênio. As gênio. pessoas não combinam, é só briga dentro de casa e vamos nos separar porque nós não nos entendemos. Pastor, vou pela luz da Bíblia. Se separar, todos os dois perdem a salvação. Sabe por quê? Vamos para a Bíblia. O que a Bíblia ela nos ensina? Esse negócio de compatibilidade de gênio, eu não sou muito crente nisso, negócio de gênio, não. Eu tenho que ter o gênio do Espírito Santo na minha vida. A salvação, ela é bem clara. A Bíblia é clara ao termo salvação e a Bíblia é taxativa. E isso foi uma das coisas que a gente aprendeu na escola dominical. O Espírito Santo é o regenerador. Então, se eu aceitei a Jesus Cristo, batizei, antes eu era uma pessoa nervosa, geniosa, ignorante, arrogante, prepotente, estúpido. Tudo para mim é na base do pontapé. Mas, poxa, eu aceitei Jesus. Eu carrego a imagem de Deus na minha vida, a representação do Espírito Santo. Passei pelas águas do batismo, sepultei o velho homem, nasceu o novo homem. Então eu vou começar a estudar a Bíblia. O que a Bíblia ela me ensina? O fruto do Espírito. Sim. O fruto do Espírito ele é composto por 9 essências. Sim. E essas 9 essências falam sobre paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança, mansidão, amor. Então, se eu estou vivendo na presença de Deus como cristão e a minha esposa também é uma obreira, é uma cristã, está na presença de Deus, eu tenho que ter em mente o quê? Eu tenho que procurar viver uma vida de santidade. Sim. Uma vida de mudança, de transformação. Nós temos que viver transformação continuamente. Sim. Eu tenho que sepultar o velho homem todo dia de manhã, quando eu acordo, que eu dobro o joelho para orar, eu tenho que matar minha carne e enterrar o velho homem. Sim. E pedir que o Espírito Santo afloreça as 9 essências do seu fruto. Sim. Então, pastor, se eu chego para o Senhor e falo assim, pastor, eu vou separar da minha esposa Daniele com incompatibilidade. Ela é nervosa, briga comigo, eu sou nervoso, discuto com ela, xingo ela, coisa e tal. O senhor já pode até me excluir da igreja, me botar fora e automaticamente, nem se eu ficar com ela, eu vou ganhar a salvação. Eu já perdi a salvação nisso aí, porque eu não tenho o Espírito de Deus na minha vida. Então eu vejo assim, a salvação não tem meio termo. Ou você é crente de verdade, ou você não é. Você está vivendo de aparência. Vamos lá. Eu vou dar ainda falta o JA ainda. Ainda vou apimentar essa questão do divórcio aí. Igual o senhor falou que estando não tem a salvação, né? Eu vou só apimentar, tá? Eu só queria saber, nesse contexto todo, quando o cego ouviu falar de Jesus, ele gritou o quê? Jesus, filho de Davi. Tá, então vamos lá. Davi a gente conhece, né? Sim. Davi, nos tempos em que os reis deveriam estar em guerra, Davi ficou em casa, no palácio. No palácio. Estando no palácio, ele viu a mulher de Urias, Betseba. Sabendo que era a esposa de Urias, ele se deita com ela. Ele não deitou sabendo, não sei quem que é qualquer uma. Ele sabia que ela era casada. E se deitou com Betseba. Desse relacionamento, veio uma criança e Deus pune. Mas ele se casa com ela. E dela sai Salomão, que é o novo rei de Israel. Vamos lá.
A pergunta é, se hoje, né, nós estamos aqui, aplicamos a condenação para tais, por que que aqui eles não foram apedrejados e não foram condenados ao inferno? Porque além de adúltero, foi assassino. Apertou, né? Eu imaginei que você ia vir, você e o pastor iam vir com, como se diz, com a espada desembainhada. Vamos lá, Maxwell. Poxa, gostei da pergunta. Você me apertou mesmo, tá? Por que diante da lei eles não foram... E não era graça, era lei. Era lei. Tinha que ser apedrejado. Tinha que ser apedrejado. E Davi não era só rei. Ele também entrava no templo diante da arca, como sacerdócio. Então, ele feriu não só um princípio, ele feriu 2. Então, ali tinha que quebrar uma aliança e Deus teria que fazer igual fez com Noé. Nasceu uma nova aliança, mas Deus permaneceu a aliança com Davi, afirmando que ele era segundo o coração. No tempo que não existia graça, Deus agiu com graça. Dentro de uma questão de relacionamento. Agora, Maxwell, a gente vai partir para um princípio que é um dos princípios mais complicados da vida vamos dizer, do cristianismo no modo geral, da interpretação bíblica. Por que Davi não foi apedrejado? Realmente, Davi não foi apedrejado, como também existe casos e histórias que Jessé também havia cometido um adultério e aonde nasceu Davi. Por isso que Davi nunca participava da mesa. Estava sempre no pasto apacentando. Sim, sim. O que acontece? Segundo muito pouco que eu estudei, eu não posso aprofundar bem, porque eu estudei pouco, superficialmente sobre isso, a respeito por que uns eram apedrejados e outros não. A punição de ser apedrejado, geralmente da lei de Moisés, ela caía sobre as pessoas, mas mais sobre as mulheres. Mais sobre as mulheres. Não sobre os reis, porque o rei, na época, ele tinha esse, vamos dizer, entre aspas, essa autonomia de tomar mulheres para si. Entre aspas, vamos dizer assim. Uhum. Então, Davi, ele sendo rei, tendo essa autonomia, ele tomou a mulher de Urias. Mas ele cometeu um adultério, poderia ter sido apedrejado? Poderia. Mas essa lei ela era imputada aos magistrados, aos reis. Mas Betseba poderia ter sido. Sim. Mas até então, ninguém sabia do pecado de Betseba a não ser Davi. E o servo. E o servo. Mas depois, Davi toma ela como esposa, depois da morte de Urias. Sim. A punição veio? Veio. Não veio com pedras dele serem apedrejados. Sim. Mas Deus matou a criança, sim, que era fruto do pecado, justamente para não manter a linhagem. Quando ele casou, nasceu Salomão, que seguiu a linhagem, sim, de Davi, seguiu a linhagem do rei. Porém, Deus deu uma condicional para Davi. Olha, no Salmo 51, quando Davi se arrepende, pede perdão para Deus e tudo, por que Deus considera Davi como segundo o seu coração? Saul, quando ficou preocupado em perder a coroa e cometeu o pecado, ele ficou com medo de perder a coroa. A preocupação de Saul não era se arrepender, sim, mas era perder o trono. Davi, ele não estava preocupado em perder o trono, ele estava preocupado em perder a salvação, em, sim, perder a presença do Espírito Santo. Então, o que Davi diz depois que o profeta visita ele? Senhor, em outras palavras, conjecturando, Senhor, só pode me tirar o trono,
só pode matar todos os meus filhos, porque o Senhor disse que a espada não iria apartar da minha casa. Mata toda a minha descendência, mata tudo, pode me fulminar, mas devolva a alegria da tua salvação e não retire de mim o teu espírito. Então Davi, mantendo para ser segundo o coração de Deus, ele abriu mão de tudo que ele tinha, preocupado em perder a salvação e o Espírito de Deus, porque para ele isso era mais importante. Mas com isso, nós observamos que Deus foi flexível ou acessível a ele. Foi. Né? Porque, igual torna-se a dizer, se hoje nós vemos isso acontecer e condenamos, né? Davi também era para ter sido. O senhor falou de um ponto, depois eu vou deixar o pastor tá doido ali para soltar o pino da granada. Ele tá doido para bater em mim. Se pegarmos também a mulher que foi pega no próprio ato de adultério, ela foi lançada no meio. Mas quem estava adulterando com ela não foi pega, por causa da lei. Né? É mais fácil apedrejar quem é vulnerável. Mas Jesus não condenou a mulher e nem o ato que ela praticou. E é aí que está. A Bíblia diz que Jesus perdoou o pecado dela, mas não falou qual. Ele poderia muito bem ir também com a samaritana. Ele falou, teve 5. O que você tem não é seu. Mas só ir e não peca mais. Ele não apontou o pecado. Ele só liberou o perdão. Nós fomos criados para apontar o pecado e destinar uma condenação que não nos cabe. Tá? Não estou aqui discordando do senhor, não, pelo amor de Deus. Estou só falando que, assim, à luz da Bíblia é o meu ver. Porque, assim, se hoje, na graça, igual, se olhar, desejou, já era. Está na Bíblia. A gente corre um risco. Mas por que o Deus que hoje faz dessa forma não fez com Davi? Não fez com as filhas de Noé, né? De Ló. De Ló. Por que não fez? Acho que... Por que também não fez com Abraão? Com Moisés? Quando o povo aceitou as idólatras no acampamento? Por que Deus permitiu? Então, assim, muitas coisas é a que a gente vem falando do início, da Assembleia de Deus, mas não é da Assembleia de Deus. É um costume que já vem vindo no coração do ser humano. Eu ia citar a mulher samaritana. Nota que Jesus não condena ela. Sim. De maneira nenhuma. E ela já tinha tido 5. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Da ignorância. O que tem de gente ignorante dentro da igreja, dentro das igrejas. Eu vou citar um exemplo. Eu sou apaixonado nesse exemplo. Eu sempre pregando, eu cito muito ele. Jesus vem, as criancinhas, e Jesus pega as criancinhas ali, e vem um rapaz todo engomado, todo bonitão, e olha Jesus. Isso é um pensamento meu. Vou conjecturar aqui, vou tirar uma onda com esse cara agora. Jesus chega, ele diz, bom mestre. Jesus já conhecia o coração dele. Querendo, Jesus disse, como me chama bom? Se bom só há um que é meu pai. Jesus já deu uma nele. Aí ele diz, ele sabia, criado, membro da igreja, estava lá na escola sabatina que o senhor gosta, estava lá na sinagoga todo sábado. E aí ofertante alto, bom dizimista, e ele diz, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele sabia que ele era um observador da lei. Ele era. Aprendeu. E observa os mandamentos.
Ele ri. Isso eu já faço desde criança. Então vende tudo que você tem, dá para os pobres e segue. E o que ele faz? Se entristece. Se entristece e segue. Estava dentro da igreja. Estava dentro da igreja. Mas o coração dele não estava no céu. O coração dele estava nas coisas terrenas dele. E assim eu vejo que é dentro da igreja. Tem pessoas que não sabem nem o que estão fazendo dentro da igreja. Sim. Havia uma pessoa na igreja, não vou citar nomes, e ela usava saião, blusas compridas, mas a vida dela, fora da igreja, era terrível. E eu fui questionar. Eu disse assim, o comportamento, o testemunho daquela pessoa não está legal para um cristão. Ela estava perdida dentro da igreja. Precisava que alguém chegasse para ela e falasse o que é o evangelho. E a pessoa disse para mim, não, ela está na doutrina. Porque ela estava... A pessoa olhava a aparência. E nós, pastores, muitas vezes, nós olhamos a aparência. E na verdade, tem crentes perdidos dentro da igreja, que não sabe o que é o evangelho, não sabe o que é ser cristão verdadeiramente. E o Senhor sabe disso, que nós compartilhamos juntos, um problema na igreja, de uma pessoa que estava em pecados aqui, que nós comentamos aqui hoje, o senhor sabe disso, porque nós ajudamos a pessoa, e a pessoa, um grande pregador, daqueles do manto, mas da porta da igreja para fora estava perdido. Não, ele estava perdido dentro da igreja. O evangelho que ele pregava fazia efeito para as pessoas, não para ele próprio. Perdido dentro da igreja. É a dracma. Né? Então, as igrejas têm muitas pessoas que estão nessa condição. E o grande erro, aí eu vou dizer, vou chamar a responsabilidade, é minha, porque eu tenho que ensinar o verdadeiro evangelho. E às vezes, o pastor julga acha que está tudo muito bem. Você olha para a sua igreja, aparentemente, um culto abençoado, um louvor bonito, né? Chega o Marquinhos lá, quebra tudo, né? Porque louva, né? Tem Deus na vida, mas ali tem muita gente que está destruída por dentro, que não foi transformada, que não houve mudança, está ali porque às vezes ali ele se sente bem, porque a presença de Deus está ali, o Espírito Santo está ali, e é um ambiente que, se você não se sentir bem na igreja, você não vai se sentir em lugar nenhum mais. Sim. Então a pessoa está ali porque se sente bem, mas na verdade ela tá perdida. Ela não sabe nem o que ela está fazendo ali. E muitas vezes ocupa cargos, tem as oportunidades, mas quando você vai conversar, você vê totalmente perdido. É igual aquele jovem rico. Falta... Vou usar de uma frase que eu gosto muito quando às vezes eu estou ministrando. Vamos que eu gosto de Bíblia. Quando em Atos fala sobre o famoso Pentecoste, na festa do Pentecoste, em Atos 2, quando é a famosa descida do Espírito Santo, tinha quantos reunidos? 120. Mas depois do Pentecoste, quantas pessoas que você vê cheia a Bíblia dizendo? Mais de 4.000. Mas foi através de quantos? 120. Então, ou seja, o evangelho se expandiu dali para chegar aqui hoje.
Mas muitos que ali foram cheios se desvirtuaram daquilo que receberam, a ponto de que um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, se contendia com Paulo a respeito das escrituras, daquilo que aprendia. Ou seja, não é porque eu tenho o Espírito Santo que eu sou melhor. Isso aqui a gente aprende nas cartas. O pastor ele fala muito bem que o obreiro que não lê as cartas de Timóteo não é obreiro. Tito. Tem irmão que não conhece o Tito. Pensa que é outro Tito aí. Mas assim, é interessante ressaltar isso, porque o Espírito Santo é aquele que direciona ao entender das Escrituras. Porque senão a gente fica perdido dentro da igreja. A gente acaba em dogmas e mata e fere. Desculpa te interromper, eu tive um exemplo ontem. Nós tivemos a nossa escola bíblica na terça-feira e o assunto era regeneração. E dentro da regeneração, claro, não tinha como, fomos para Gálatas 5. E eu fiquei, assim, feliz, mas muito feliz, de ver uma irmã ontem, ela dando um testemunho numa congregação, e ela disse assim, tantos anos que eu estou na igreja, e hoje eu passei o dia dos 9 frutos do Espírito. Aí o pastor falou que são 9 dons, 9 frutos, para cada dom, um fruto do Espírito. E eu comecei a ver o quanto eu preciso mudar, quanto eu preciso melhorar nos frutos do Espírito. Então, aquilo ali me encheu de gozo, de alegria, em ver a pessoa se estruturando, começando a mudar a sua vida, a sua crença. Porque muitas vezes, aquilo que eu falei, a crença é superficial. A pessoa está dentro da igreja e ela está perdida. Sim. Quando você fala, às vezes, do perdão, tem gente que se assusta dentro da igreja. Sim. Quando você vai pregar sobre o perdão, a gente brinca lá muito 70 vezes 7, tem pessoas que se assustam com a questão do perdão. Pô, para mim, para o céu, eu tenho que perdoar? O coração tem que estar limpo. Sim. Não é isso? Então porque às vezes as pessoas, muitos crentes, se concentram no pecado do adultério, da masturbação, do crime, do roubo. Pensa que o pecado... Nada. O jovem rico não fazia nada disso. Sim. Mas era avarento. Sim. Né? Sim. Então, coisas que as pessoas começam a descobrir, coisas pequenas, assim, porque são os pequenos que vão levar para a condenação. Sim, não é os grandes. Sim. Não, eu vou fugir do adultério, mas existe coisas dentro de mim, é uma experiência única na minha vida. Eu fiquei 14 dias na UTI por Covid. E quando eu estava lá dentro da UTI, morrendo, eu descobri que eu não ia ser salvo. E eu fiquei louco. Eu fiquei louco com aquilo. Eu descobri que, falei, eu sou pastor, eu sou ensinador, e eu não vou ser salvo. Por quê? Porque eu tinha muita coisa no meu coração contra muitas pessoas. E quando eu saí de lá, eu procurei um por um e pedi perdão e me consertei. Eu por bobeira, vocês iam estar lá tomando café, comendo pão com mortandela no meu velório, cantando os hinos. Nosso pastor está na glória. Ia estar nada. Por quê? Porque eu permiti que raízes de amargura entrassem dentro do meu coração. E essas raízes me distanciou de Deus, mesmo sendo um canal de bênção na igreja, mas estava. Então, são as pequenas coisas
que vão fazer com que nós, ou que nós, eu não, nós não, em nome de Jesus, nós vamos ouvir o bendito. Bendito. Né? Mas muita gente, por pequena coisa, vai se perder. Falar de Bíblia é bom, mas como todo podcast, tem que deixar o gostinho pro próximo. Não deixar para apertar ele depois. Tem que deixar o gostinho pro próximo. Não apertamos, não. A gente fazer nossas considerações aqui, né? O senhor falou aí, foi bem feliz, né? Eu venho falando muito isso na minha rede social, que o apóstolo Paulo fala que de todos os dons o maior é o amor, mas o amor só é maior se existir o perdão. Aí eu falei hoje com o colega no serviço, falei assim que a última coisa que Jesus fez antes de morrer não foi amar, foi perdoar. Perdoai porque eles não sabem então, o que fazem. Ele fez por amor, mas ele perdoou. A última palavra dele foi perdão. Então, ele perdoou. Então, assim, vamos deixar o JA para a próxima. Vamos deixar, né, o divórcio caminhando ainda para o próximo. E as regras doutrinais, né, das igrejas, tanto a Assembleia de Deus como as demais, para uma próxima oportunidade que não será muito distante, né, para o senhor retornar. Mas quero aqui agradecer ao pastor, né, que está aí me apoiando sempre. Deus abençoe a vida do senhor. O irmão Doce, que aceitou o convite, que fica à vontade. Aqui, igual eu falo, a gente não tem roteiro. Ele vai falando aí. Vai falando, tem munição, vai soltando. Mas quero agradecer e já estendo um convite, né, para o senhor retornar, para que possamos falar, né, de assuntos que eu gosto. Assim é bom que a gente solta, você tem opinião, passou a tua opinião, assim a gente vai, né, tendo um diálogo sadio, né. Mas que Deus abençoe os irmãos, né. Quero deixar aqui esses minutos para os irmãos fazer as considerações finais. Eu agradeço o evangelista Maxwell, pastor Paulo Sérgio, por esta oportunidade de estar participando desse podcast. Foi muito produtivo e confesso que eu aprendi muito com os irmãos. E com certeza o convite já tá no sim. Só marcar o dia. Será um prazer poder retornar aqui. Eu já imaginava que o pastor já ia me apertar, porque ele é de praxe dele, mas isso aí é bom porque isso nos desperta mais para a gente estar mais preparado, porque a gente tem que estar preparado tanto no conhecimento da palavra como espiritualmente para subir no dia da volta de Cristo. Obrigado, meu pastor, obrigado, Maxwell, e que Deus em Cristo continue nos abençoando. Pastor. Agradecer ao evangelista Maxwell, né, por estarmos juntos aqui mais uma vez, ao pastor Douglas, que Deus lhe abençoe grandemente. O senhor é um grande amigo, né, um presente de Deus, e a gente brinca muito, mas tudo com respeito um com o outro. Sim. E parabenizar o Maxwell. O podcast do Maxwell já é um grande sucesso. Louvado seja Deus. No Brasil. Tem muitas pessoas que têm elogiado e a gente fica feliz. Que Deus te abençoe sempre. Eu que agradeço e que Deus abençoe. Mandar também um abraço aqui pro nosso amigo Edson, né? Dia 11 nós vamos estar com ele, que é um cara que tem abraçado esse projeto. No último podcast, um amigo que sentou aqui falou assim: eu lembro quando você sonhou. O pastor também. E ele falou assim: hoje, vendo você realizando, eu também fico feliz. Então, assim, quem viu a gente sonhando lá atrás, sabe a alegria que é estar aqui toda quinta-feira.
Então, né, se a gente está aqui todas as quinta-feiras, né, eu louvo a Deus pela oportunidade e o nosso amigo Edson também por nos conceder essa oportunidade, né? E até quinta-feira que vem. E eu marquei na técnica ali. Não, o Marquinhos já é da casa. Deus abençoe a todos.